como é que a pessoa vai dar certeza do aprendizado, vai vestir uma camisa dizendo que todos podem aprender, se ele nem conhece o teu aluno? Eu não conheço o seu aluno, eu não conheço a sua escola, nunca entrei na sua escola, nunca vi o seu aluno. Às vezes ele tem até uma combinação de diagnósticos em comum, fora do padrão, né? Você pega o laudo para olhar e tem lá várias coisas, vários nomes que eu nem sei pronunciar, né? Eu não sou médico. Então, como que pode ser possível uma pessoa aqui do outro lado falar sobre aprendizado do seu aluno aí dentro da sua sala de aula com tanta certeza, com tanta segurança? E como você pode desenvolver toda essa segurança também para atuar e ter resultado, né? E ter resultado, esse que é o importante. Não é só ter segurança e resultado, porque segurança sem resultado não é nada, não é? É autoenganação. E a gente não quer se enganar aqui, a gente não quer enganar ninguém. A gente quer que o aluno aprenda, e é possível sim que ele de fato aprenda, não é? É por isso que a gente está criando esse movimento. A gente quer que esse movimento cresça, que mais pessoas falem que todos podem aprender, porque de fato podem, mas como ter segurança para fazer isso acontecer? E, é interessante porque existe uma jornada que eu trilhei, né? E eu acredito que a maioria dos educadores trilham essa mesma jornada, cada um à sua maneira, mas ela tem pontos em comum. E que jornada é essa? É o que eu vou contar aqui para vocês agora. Talvez faça sentido para você. A gente começou a falar aqui de diagnóstico, não foi? Como que o Leandro vai saber que o meu aluno vai aprender se ele não conhece o meu aluno, não conhece o diagnóstico do meu aluno? E aí que está o ponto. Qual é o diagnóstico do seu aluno? Você conhece o diagnóstico do seu aluno? Ele tem laudo? Não tem laudo? Tá para sair o laudo? Estão investigando? Não fecharam o diagnóstico ainda ou já fecharam o diagnóstico faz muito tempo? Mas e aí? Vamos supor que você já tem o diagnóstico do seu aluno, tá? Ou que não esteja fechado ainda. E você já vai entender ao longo dessa conversa que isso não vai fazer muita diferença daqui a pouco. Spoiler para você. Por quê? Por quê? Porque quando a gente começa a olhar o diagnóstico, a gente se aprofunda no diagnóstico, começa a estudar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo? Né? Antigamente, o Instituto ITARD era voltado para falar sobre diagnóstico. Quem lembra do Instituto ITARD lá de 2015? Lá de 2016, 2015, 2014. Lembra do Instituto ITARD lá de 2015? Como é que era o Instituto ITARD lá de 2015? Você entrava no site do Instituto ITARD lá de 2015 e no site do Instituto ITARD tinha um botãozinho assim, ó, em cima assim, tinha uma barra com vários menus, né? E aí tinha um menu deficiência intelectual. Tinha outro menu deficiência física. Tinha outro botãozinho deficiência auditiva e tinha até uns ícones que representavam essas deficiências. Intelectual, física, auditiva, a gente chamava de transtornos globais do desenvolvimento e visual, auditiva, física, TGD, intelectual. Isso, 5. Né? E tinha lá esses botões e o site falava sobre esses assuntos e tinham cursos específicos para cada deficiência dessa. Né? E nesses cursos, né, eu participei da elaboração de muitos desses cursos, em parceria com a faculdade, né? E eram cursos de extensão universitária, né? Parceria com a faculdade, enfim. E contavam falava sobre o diagnóstico, como é que era, o que era deficiência intelectual, os tipos de deficiência intelectual, como que acontecia, como que era um possível tratamento, né? Aí, vamos falar de TGD. O que é um transtorno global do desenvolvimento? Como que consta lá na CID? Né? O que acontece com a pessoa? Quais são os comportamentos mais comuns? Não é? Condutas típicas, enfim. Lembra disso? Quem é que lá de trás
Talvez até tenha feito algum desses cursos na época. E por que isso tem a ver com a sua jornada hoje? O que isso tem a ver com a sua jornada hoje? Esse é o primeiro estágio da jornada. Esse é o primeiro estágio da pessoa que quer fazer diferença. Porque quando chega um aluno com um diagnóstico na sua sala de aula e você vai trabalhar com esse aluno um ano inteiro e você nunca trabalhou com educação inclusiva antes, nunca trabalhou com alunos com deficiência, a primeira coisa, o primeiro impulso é entender mais sobre o diagnóstico. Esse é o primeiro impulso. Eu preciso saber mais sobre o diagnóstico para ter mais segurança. Porque quanto mais eu souber sobre deficiência intelectual, se o meu aluno tem deficiência intelectual, quanto mais eu souber sobre deficiência intelectual, mais segurança eu vou ter para ensinar esse aluno. Ah, não, Leandro, meu aluno tem autismo. Então, quanto mais eu estudar sobre os comportamentos típicos do autismo, as causas do autismo, a história do autismo, mais segurança eu vou ter para atuar com o meu aluno. Não é? Esse é o primeiro impulso. E, nessa época, o Instituto ETAD, lá em 2015, o Instituto ETAD estava nesse primeiro estágio. A gente queria fazer diferença, e a gente acreditava que, para fazer diferença, as pessoas precisavam saber mais do diagnóstico. Só que isso dá uma falsa sensação de segurança para você. Porque na hora que você chega na frente do aluno na prática, todas aquelas informações que você levantou sobre deficiência auditiva, deficiência visual, transtornos globais do desenvolvimento, deficiência intelectual, paralisia cerebral, todas aquelas informações que você sabe, até os nomes difíceis e complicados, você percebe que aquilo não vai te ajudar a construir uma atividade sequer. Não vai te ajudar a construir uma atividade sequer. Né? E a gente percebeu isso no Instituto ETAD ao longo do tempo, né? Com o feedback dos nossos alunos, a gente foi entendendo isso. E você também pode estar nesse estágio agora. Você já pode estar cansada de estudar sobre o diagnóstico, já fez especialização em autismo, fez especialização em síndrome de Down, fez especialização em deficiência intelectual, fez especialização em sei lá mais o quê. E aí você percebe que nas especializações contam a história, falam dos comportamentos típicos, falam do que é mais comum, o que acontece, como é que funciona o desenvolvimento dessa pessoa, mas não te falam como criar uma atividade sequer para levar esse aluno para o próximo nível dele. Dá uma falsa sensação de segurança. E aí você fica com a gaveta cheia de diploma, né? Mas na hora de atuar na prática, o resultado não aparece. Faz sentido isso que eu estou falando com você? Você já viveu esse estágio? Você está vivendo esse estágio agora? Está buscando a resposta para o seu aluno aprender lá no diagnóstico do aluno? O que o diagnóstico do aluno te ajuda a adaptar atividades na prática? Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. E o aluno que não tem diagnóstico? Mas é interessante a gente entender esse ponto, não é? E eu queria chamar a atenção para você do seguinte: você pode receber alunos que não estão aprendendo e não têm um diagnóstico. Olha só como é que falta chão para o professor hoje, né? Falta chão. Leandro, cadê o chão da minha sala? Cadê o chão? Aparece um aluno que não aprende e não tem diagnóstico. Aparece outro aluno que tem um diagnóstico que dizem que é muito difícil. Aparece outro aluno que tem um diagnóstico que eu nunca nem vi. Primeira vez que eu vejo uma pessoa com esse diagnóstico na minha vida. Cadê o chão do professor? Eu não vi, não falaram para mim desse diagnóstico na faculdade, não falaram para mim dessa dificuldade de aprendizado, e esse aluno está aqui na minha sala. Aí eu peço orientação e não me dão orientação. Eu peço material e não tem material. Eu peço recurso e não entregam para mim recurso. Eu peço, me ajuda aqui, que atividade que eu vou passar para esse aluno, e não me ajudam em atividade nenhuma. Ou as atividades que me entregam ou que recomendam para que eu faça não funcionam. Se você tem um diagnóstico, você parte para o caminho do pesquisar sobre o diagnóstico. No mínimo, você vai lá no Google e escreve o nome do diagnóstico para tentar entender mais alguma coisa. Tem gente que compra livros sobre o diagnóstico. Tem gente que é tão esforçado que faz até uma faculdade sobre o diagnóstico, né? Eu sou especialista em autismo, fiz especialização em autismo. Eu sou especialista em síndrome de Down, fiz faculdade de atendimento educacional especializado com ênfase em deficiência intelectual, né? A pessoa
é tão esforçada que ela se aprofunda ao máximo que ela pode naquele diagnóstico, não é? Mas tem gente que pelo menos no Google vai lá e pesquisa. Isso quando você tem o diagnóstico do seu aluno. Quando você não tem, você não consegue nem fazer isso. Você pesquisa a dificuldade. Você procura, mas ele não presta atenção. Aí você vai lá e pesquisa como conseguir atenção num aluno que não presta atenção. Ou você pesquisa suas suspeitas. O meu aluno tem isso, isso, isso. Será que pode ser tal coisa? Né? É um passo antes do diagnóstico. Será que pode ser aquilo? Aí quando fecha o diagnóstico, você pesquisa sobre o diagnóstico. Esse é o primeiro momento da nossa jornada. É o primeiro momento. Esse momento, na minha vida, aconteceu em 2015. 2015, a gente falava só sobre diagnóstico. Até que um dia, eu tive a oportunidade de ser esclarecido. E isso aconteceu num congresso de educação inclusiva lá na Faculdade de São Carlos, em São Paulo, em 2016. No final do ano, outubro, novembro, assim, se eu não me engano, novembro. E aí, participando de um treinamento lá sobre autismo, nesse congresso tinham vários minicursos, é muito incrível, né? A gente estava lá presencialmente, muito legal. E aí, me esclareceram. Eu entendi muitas coisas naquela, abriu-se muitas portas, né? É o que muitos professores chamam, quando fazem um dos nossos treinamentos, eles chamam de divisor de águas. Porque para mim foi um divisor de águas. Entender que o diagnóstico pode mudar, pode não existir, ou pode mudar, ou pode existir já. E você pode nem entender muito bem sobre esse diagnóstico. E que está tudo bem. Você não precisa, professor, ser especialista em todas as CIDs que existem lá na classificação de doenças e deficiências. Você não precisa. Você não precisa entender de todos os diagnósticos para ajudar o seu aluno a aprender de uma forma mais fácil e mais rápida. O que eu descobri lá é que a gente precisa entender em que ponto que o nosso aluno está no desenvolvimento dele. E isso independe do diagnóstico. Isso independe de ter ou não um diagnóstico. Isso independe da pessoa ter ou não uma deficiência. Percebe como isso é profundo? Não importa se o aluno tem ou não uma deficiência ou um transtorno de aprendizagem. Em que momento ele está no desenvolvimento dele?